Minha mãe achou que podia simplesmente trocar meu pai pelo novo namorado esquisito dela e ainda me obrigar a chamá-lo de pai, sem perceber que eu continuava em contato com meu verdadeiro pai. Eu tinha 13 anos quando ela ficou noiva do Brandon. Fazia 5 meses que meu pai tinha sido condenado por homicídio culposo. Naquele dia, ele ligou para alguém no bar, mas nem estava bebendo. Eu estava lá, junto com ele. Ele saiu para ir ao banheiro, e poucos minutos depois, voltou com uma expressão de puro pavor e todo ensanguentado. Ele gritou pedindo para alguém chamar a polícia, que chegou rapidinho. Só que, sem nem ouvir direito, os policiais já foram algemando e levando ele embora. Depois disso, só consegui ver meu pai atrás das grades. Nunca fez sentido pra mim. Ele nunca foi violento e sempre jurou que não tinha feito nada. E o jeito que minha mãe se comportou depois da prisão dele só me deixou ainda mais desconfiada. Ela trouxe o Brandon pra casa logo de cara. No primeiro dia, já veio dizendo que ele era meu novo pai, porque o outro era um monstro. E ainda mandou eu esquecer meu pai verdadeiro porque ele era um assassino perigoso, e eu precisava me afastar para minha própria segurança. No começo, eu realmente não sabia em quem acreditar. Mas quando 5 meses depois minha mãe apareceu dizendo que estava noiva do Brandon e que eu devia começar a chamar ele de papai, aí mesmo é que fiquei com ainda mais certeza da inocência do meu pai. Foi mais ou menos nessa época que tudo começou a desandar. O Brandon se sentiu em casa, começou a me encarar durante as refeições, comendo devagar, soltando comentários tipo: "Você está crescendo rápido, ficando cada dia mais bonita." E o pior é que minha mãe achava isso engraçado. Quando contei pra ela a primeira vez que o Brandon me deixava desconfortável, ela só disse que eu era exagerada. Acho que ela acabou comentando com ele o que eu disse, porque naquela noite, enquanto ela dormia, o Brandon entrou no meu quarto, apertou meu pulso com força até marcar e sussurrou: "Você sabe o que acontece com meninas que deduram os outros?" Eu fiquei apavorada, mas sabia que não podia confiar na minha mãe. Então guardei segredo. Também comecei a esconder outro segredo. Passei a escrever cartas pro meu pai, escondendo tudo nas páginas dos livros e mandando depois da escola, da casa de uma amiga. Ele respondia pelo sistema de e-mail da prisão, numa conta que eu criei sem que minha mãe soubesse. Mas tudo piorou mesmo numa quinta-feira específica. Cheguei da escola e descobri que minha mãe tinha mudado meu sobrenome nos registros da escola para o do Brandon, sem me avisar. "Você vai me agradecer quando for mais velha", ela falou. Naquela noite, o Brandon foi comemorar no meu quarto porque, segundo ele, agora éramos uma família de verdade. Sentou na minha cama, colocou a mão na minha coxa e falou que eu devia agradecer por ter um pai que se importa de verdade. Eu empurrei ele e me tranquei no banheiro até ele sair. Lembro de ter escrito sobre isso pro meu pai. A resposta dele veio em papel mesmo, e dava pra ver que algumas partes estavam quase transparentes, de tanto que ele chorou enquanto escrevia. Aquilo quase me destruiu por dentro, mas apesar de tudo, tinha uma coisa que me animava: a chance de vê-lo. O aniversário dele estava chegando e pedi, cheia de esperança, pra minha mãe se eu podia visitá-lo. Falei que sabia que ela não gostava, mas era só por alguns minutos, porque era aniversário dele. "Por favor", pedi. Mas claro, ela disse não. Na verdade, foi até pior. Disse que não dava porque justo naquele final de semana, o Brandon, por coincidência, tinha conseguido ingressos para um evento de carros, e todos nós tínhamos que ir juntos. Ele fez questão de reservar quartos de hotel conjugados. Quando falei que preferia ver meu pai, minha mãe explodiu. "Ele é um assassino. Você não vai visitar um criminoso." E quando retruquei dizendo: "Ele é inocente e ainda é meu pai", o Brandon me deu um tapa na cara na frente dela, e ela não fez nada. Fui obrigada a viajar com eles naquele fim de semana. E foi lá que aconteceu o pior, enquanto eu dormia. O Brandon entrou de fininho no meu quarto, completamente bêbado, e dessa vez não se contentou em só colocar a mão na minha coxa. Ele foi além. Nunca me senti tão suja e humilhada. Voltei pra casa arrasada. Pra piorar, na semana em que voltamos, minha mãe descobriu as cartas que eu escondia do meu pai. Ela queimou tudo no quintal e, como castigo, tirou a porta do meu quarto pra poder me vigiar o tempo todo. O Brandon aproveitou, claro. Ficava parado na porta à noite, só me olhando dormir. Foi aí que eu cheguei no meu limite. No dia seguinte, dei um jeito de ir escondida pra biblioteca da escola depois do horário e escrevi um e-mail enorme pro DDA, meio confuso, onde basicamente só desabafei tudo, sem nem saber o que esperar ou o que queria exatamente, porque já estava anestesiada. 2 semanas depois, recebi uma resposta dele. Era longa, exatamente tudo o que eu precisava ouvir, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas teve uma frase que me chamou a atenção. "Você conferiu onde eu falei?" Fiquei sem entender. Conferir onde? Voltei em todos os e-mails que ele já tinha me mandado, e foi aí que encontrei. Num dos mais recentes, ele dizia para eu subir no sótão e olhar atrás do radiador. Lembro que li esse e-mail no dia seguinte, a quando pedi para minha mãe me deixar visitar ele. Acho que estava tão arrasada que nem prestei atenção e acabei deixando passar. De qualquer forma, guardei o recado e esperei minha mãe e o Brandon saírem para um encontro, o que aconteceu na semana seguinte. Minhas mãos tremiam quando subi no sótão com uma lanterna. Atrás do radiador, encontrei um diário embrulhado em plástico. Abri na página marcada que meu pai indicou. Era de algumas semanas antes da prisão dele, e estava escrito:
de próprio punho. Faz algumas semanas que peguei a Lauren e o Brandon saindo escondidos para o bar. Não sei como confrontá-la. Fiquei em choque, sem conseguir reagir. Nesse instante, ouvi o barulho de um carro entrando na garagem e senti o sangue gelar. Eles tinham voltado antes do previsto. Talvez o restaurante estivesse cheio ou tivessem brigado. Ouvi as portas batendo e o salto da minha mãe na entrada de casa. O coração disparou enquanto eu apertava o diário contra o peito, sabendo que tinha só alguns segundos para decidir o que fazer. Ouvi os passos pesados do Brandon subindo a escada. Cada rangido da madeira parecia um choque no meu peito. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a lanterna cair, a luz dançando pelo chão empoeirado do sótão. Enfiei o diário por baixo da camisa, sentindo a capa gelada na pele, e corri para a abertura do sótão, mas fui lenta demais. Quando cheguei na escada, o Brandon já estava lá, com a cabeça aparecendo no buraco, os olhos escuros fixos nos meus. Ele ficou me encarando por um tempo que pareceu interminável, com uma expressão impossível de decifrar naquela penumbra. Depois subiu o resto da escada, os ombros largos quase esbarrando na passagem apertada. Fiquei encostado na parede, sentindo a aspereza da madeira pressionando minhas costas, o diário escondido debaixo da camisa, colado no meu estômago. Ele olhou devagar para todo o sótão, como se quisesse absorver cada detalhe, observando o pó suspenso no ar, parecendo fantasmas minúsculos, e as caixas remexidas perto do radiador, onde eu tinha achado as coisas escondidas do meu pai. De repente, ele perguntou o que eu estava fazendo ali em cima, a voz calma, mas com um tom que fez minha pele gelar. Eu disse que estava procurando meus bichos de pelúcia antigos. Tentei não deixar a voz tremer, mas dava pra ver que ele não acreditou, pelo jeito como travou o maxilar e cerrou as mãos ao lado do corpo. Ele se aproximou, e o cheiro forte de vinho misturado ao perfume caro, aquele que a mamãe dizia ser sofisticado, mas só me dava enjoo, tomou conta. Ele soltou: "Você é ruim de mentira igualzinho seu pai." Essas palavras foram como um tapa na cara. Então agarrou meu braço com força, os dedos apertando tanto que sabia que iam ficar marcas, e me puxou para a escada. Tive que segurar o diário com a outra mão, apertando forte contra o corpo para não deixar cair. Mamãe estava lá embaixo, braços cruzados, batendo o pé, impaciente. Ela parecia irritada, e perguntou por qual motivo eu estava rondando a casa igual ladrão. Brandon continuou segurando meu braço de um jeito possessivo, dizendo que eu devia estar escondendo alguma coisa. Sugeriu que eles revirassem meu quarto, e vi um olhar sombrio brilhar nos olhos dele. Entrei em pânico, e disse que só queria encontrar meu ursinho de pelúcia, que não conseguia dormir sem ele. As palavras saíram de um jeito desesperado, rápidas demais. Mamãe só revirou os olhos, mas pareceu acreditar. Devia estar cansada demais para criar caso. Aquela noite, esperei até ouvir os dois roncando. O ronco pesado do Brandon misturado à respiração leve da mamãe. A casa foi se acalmando aos poucos, só com uns estalos e rangidos cada vez mais distantes, enquanto eu escondia o diário na fronha do travesseiro, sentindo os cantos dele encostando no meu rosto quando me deitei. Não podia me arriscar a ler mais nada, não com o Brandon me vigiando o tempo todo, a sombra dele aparecendo na porta do meu quarto igual um relógio. No sábado de manhã, mamãe fez panquecas como se tudo estivesse normal, cantarolando desafinada uma música do rádio. Aquela rotina forçada me embrulhava o estômago. Brandon ficou me olhando fixo do outro lado da mesa, acompanhando cada movimento que eu fazia enquanto empurrava a comida no prato. Pedi para ir ao banheiro e levei o diário junto, escondendo ele enrolado num saco plástico dentro da caixa d'água do vaso, que achei debaixo da pia. A água gelada subiu pelo meu braço enquanto eu tentava colocar tudo com cuidado. Na segunda-feira, na escola, fui escondido pro laboratório de informática na hora do almoço. Disse pros meus amigos que precisava terminar um trabalho. A sala estava vazia, só o barulho dos computadores antigos e o tic-tac do relógio na parede. Tirei foto de cada página do diário com o celular, tentando não pegar o reflexo das luzes. Minhas mãos ainda tremiam. Várias fotos saíram borradas. As anotações eram de anos atrás. Dava pra ver a letra do meu pai ficando mais apressada com o tempo. Ele falava das desconfianças dele, do carro do Brandon parado na rua em horários esquisitos, da mamãe agindo estranho e distante. Uma das anotações dizia que ele tinha achado um recibo de motel na bolsa da mamãe, quando procurava chiclete. Outra falava do Brandon aparecendo no bar durante o turno do meu pai, sempre de olho, sempre espreitando feito predador. Subi tudo pra uma conta na nuvem que criei com um nome falso, o coração batendo disparado enquanto a barra de upload carregava. Depois apaguei as fotos do celular, conferi 2 vezes só pra ter certeza. Sabia que o Brandon ia querer vasculhar. Ultimamente, ele vivia mexendo nas minhas coisas. Quando cheguei em casa naquele dia, ele estava me esperando no quarto, sentado na minha cama como se o quarto fosse dele. Tinha revirado tudo, gavetas de pernas pro ar, roupas jogadas no chão igual folhas caídas, colchão virado, armação à mostra. Até minha caixinha de bijuteria ele esvaziou, deixando colares e pulseiras todos embolados. Ele perguntou onde estava, a voz baixa e perigosa. Fingi não saber. Perguntei do que ele estava falando, tentando parecer confuso em vez de apavorado. Ele me segurou pelos ombros e me sacudiu. Meus dentes bateram um no outro.
Disse que sabia que eu tinha achado alguma coisa no sótão, que eu não passava ninguém pra trás. Mamãe entrou na hora, chave tilintando e dizendo oi. Quando viu a bagunça, só levantou as sobrancelhas e perguntou o que estava acontecendo. Brandon mentiu na cara dura. Mudou de atitude na mesma hora. Falou que estava me ajudando a arrumar o quarto porque eu tinha pedido. Ainda deu aquele sorriso forçado que nunca chega nos olhos. Ela acreditou, como sempre, porque era mais fácil do que brigar. No jantar naquele dia, Brandon resolveu anunciar que iam adiantar o casamento. Em vez do ano que vem, seria já no mês seguinte. Falou que não aguentava mais esperar para oficializar a família. Mamãe gritou de alegria, bateu palmas igual criança. Eu só fiquei com enjoo, olhando pro frango sem cor no prato. Nas semanas seguintes, Brandon ficou em cima de mim o tempo todo. Instalou uma câmera no corredor, bem na frente da porta do meu quarto. Aquela luzinha vermelha piscando como se fosse um olho me vigiando. Passou a me buscar e levar na escola. Nada de ônibus com os amigos. Ficava me esperando no estacionamento, motor ligado, observando cada pessoa que falava comigo. Pegava meu celular à noite, deixava na mesa de cabeceira dele, fora do meu alcance. Mesmo assim, eu continuei me virando. Imprimi páginas do diário na escola e escondi no armário, colando atrás dos livros velhos. Eu precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. Os professores nem percebiam nada. Meus amigos não iam entender. Daí lembrei do tio Henry. Ele era o melhor amigo do meu pai desde a época da escola, daqueles que aparecem quando a gente mais precisa, sem precisar chamar. Os dois eram inseparáveis, até meu pai ser preso. Depois disso, mamãe proibiu qualquer contato. Dizia que ele era má influência, que incentivava o lado ruim do meu pai. Mas eu sabia que não era verdade. Tio Henry era um cara do bem, sempre cheirando a madeira e com balinha de caramelo no bolso. Eu trabalhava na construção civil e tinha 3 filhos. 2 meninos gêmeos e uma menininha que me chamava de prima mais velha. Encontrei o telefone dele numa agenda antiga que a mamãe tinha esquecido no fundo da gaveta de tralhas da cozinha, perdida debaixo de um monte de cupons vencidos e pilhas descarregadas. Liguei pra ele do orelhão da escola, durante a aula de educação física, sentindo o metal gelado encostado na orelha. Inventei pra professora que estava passando mal e precisava tomar um ar, segurando a barriga pra convencer. O tio Henry atendeu no 3º toque, e a voz rouca dele ficou mais suave quando ouviu quem era. Falei rápido, tropeçando nas palavras, dizendo que precisava de ajuda, que meu pai era inocente e que eu tinha provas. Ele me pediu para me acalmar e respirar fundo. Depois combinou de me encontrar na biblioteca pública, depois da aula do dia seguinte. Se a mamãe perguntasse, ele diria que me viu andando e ofereceu carona. A voz dele era firme, passava segurança, e pela primeira vez em semanas, senti que talvez as coisas pudessem melhorar. O Brandon ficou desconfiado quando falei que ia ficar até mais tarde por causa de um trabalho em grupo. Ele começou a me interrogar, queria saber quem fazia parte do grupo, qual era o tema, qual professora tinha passado. Minha professora de história acabou me ajudando quando ele ligou para conferir, provavelmente irritada de ser interrompida no horário de planejamento. Saí quase correndo para a biblioteca, sentindo a mochila batendo nas costas. O tio Henry já me esperava no estacionamento, na velha caminhonete vermelha dele, a pintura já gasta, mas o carro sempre limpo. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com mais fios brancos na barba e marcas fundas ao redor dos olhos. Mostrei as fotos das páginas do diário no celular, passando cada uma rapidinho. O rosto dele foi ficando cada vez mais sério, os dedos brancos de tanto apertar o volante. Ele disse que sempre achou estranha a prisão do meu pai. A história nunca encaixou direito, tinha muitos buracos, tudo conveniente demais. Perguntou se eu ainda estava com o diário verdadeiro. Contei onde escondi e ele assentiu satisfeito. Falou que precisávamos de mais que desconfiança. Precisávamos de provas concretas, testemunhas, fatos. Ele conhecia algumas pessoas que tinham trabalhado no bar naquela noite. Talvez tivessem visto algo ou lembrassem de alguma coisa que a polícia nem chegou a perguntar. Nas 2 semanas seguintes, me encontrei com o tio Henry na biblioteca mais 3 vezes. Cada encontro parecia cena de filme de espionagem. A gente vivia olhando por cima do ombro, mudando o caminho. Ele tinha conversado com o Edward, que era o segurança naquela noite. Um cara grandão, olhar gentil, que não esquecia nada. O Edward lembrava de ter visto o Brandon lá, o que era estranho porque o Brandon tinha dito pra polícia que ficou em casa vendo TV. Edward contou que viu o Brandon entrando no banheiro pouco antes do meu pai, coisa de 30 segundos. Mas ele ficou com medo de se envolver depois que prenderam meu pai tão rápido, e resolveu não se meter, ainda mais porque o Brandon tinha conhecidos em todo canto. O tio Henry também achou a Carolyn, bartender naquela noite, ruiva de cabelo cacheado e memória afiada para reconhecer rostos. Ela contou que o Brandon vinha dando as caras no bar fazia semanas antes do crime, sempre querendo saber dos horários do meu pai, fingindo amizade. Achou estranho, mas não se importou na época, porque perguntar de clientes sempre foi comum. Ela lembrava do Brandon pedindo um uísque puro naquela noite, e depois sumindo por um tempo, antes do corpo aparecer. Foi ela quem ligou pro 190, com a mão tremendo tanto que mal conseguia digitar. O ponto de virada veio quando o tio Henry conversou com o Brian, gerente do bar há mais de 20 anos.
Ele comentou que tinham trocado o sistema de segurança um mês antes, e a polícia só pegou as imagens da câmera principal, mas tinha um sistema reserva que gravava o corredor dos banheiros. O Brian ainda tinha esse material num HD velho, esquecido atrás de notas fiscais, pegando poeira no escritório. Marcamos de ver as imagens na casa dele, que cheirava a cigarro e café. Eu estava com o estômago embrulhado enquanto o Brian ligava o HD no notebook. O vídeo mostrava o Brandon entrando no banheiro às 21h47, andando tranquilo, como se tivesse o tempo do mundo. Meu pai entrou às 21h52. Provavelmente só queria usar o banheiro depois de um turno puxado. O Brandon saiu às 21h51, olhando o relógio e ajeitando a camisa. Meu pai saiu às 21h53, coberto de sangue, gritando por socorro. O rosto uma mistura de choque e horror. Ficava claro. O Brandon ficou sozinho naquele banheiro por 4 minutos. Tempo mais que suficiente para passar um trote ou armar alguma coisa. O tio Henry salvou as imagens em vários pendrives, agindo com uma calma impressionante. Disse que a gente precisava ter todo o cuidado do mundo. Não dava para simplesmente ir na polícia, porque o Brandon podia ter amigos lá dentro, gente que devia favores. Precisávamos montar um caso sólido antes de qualquer coisa. Ele me orientou a agir normalmente em casa, sem dar pista de que sabíamos de alguma coisa. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas acho que o Brandon percebeu. Talvez eu não tenha conseguido disfarçar, ou talvez ele seja daqueles paranoicos. Começou a ficar mais agressivo. Uma noite, entrou no meu quarto e sentou na cama, que afundou com o peso dele. A câmera do corredor não pegava ali. Ele disse: "Eu sei que você anda se encontrando com o tio Henry. Alguém devia ter visto a gente na biblioteca. Provavelmente um dos amigos dele, que estão em todo lugar." Depois falou: "Se você não parar com isso, sua mãe pode acabar se machucando." E completou: "Acidentes acontecem o tempo todo," com aquela voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Pessoas caem da escada, carros dão problema no freio, vazamentos de gás acontecem. Eu entendi na hora o recado. Senti a ameaça pesando no peito. Fiquei apavorada, mas tentei não demonstrar, controlando a respiração. Contei tudo pro tio Henry no nosso próximo encontro, sussurrando mesmo estando só nós dois. Ele falou: "A gente vai ter que agir mais rápido." Já tinha mostrado tudo pro advogado do meu pai. O advogado ficou animado, mas cauteloso, e disse que precisávamos também do diário original, para fortalecer o caso e provar que as fotos eram reais. Prometi que ia pegar, mesmo sentindo um nó no estômago só de pensar nisso. Naquela noite, fiquei acordada até 3 da manhã, vendo os números vermelhos do relógio demorarem para passar. Fui até o banheiro, andando de ponta de pé no carpete, peguei o diário do lugar onde tinha escondido, dentro do reservatório do vaso, ainda protegido pelo saco plástico. O clima estava tenso, as palavras do meu pai firmes na memória. Guardei o diário bem fundo na mochila e fechei o zíper do bolso interno. Só que, ao sair do banheiro, dei de cara com o Brandon parado no corredor, parecendo até um fantasma. Ele perguntou: "O que você está fazendo acordada?" E os olhos dele brilhavam no escuro. Respondi: "Estou passando mal," segurando a barriga. Ele me encarou por alguns segundos, depois deixou eu passar. Senti o olhar dele me acompanhando até eu entrar no quarto. No dia seguinte, minha mochila tinha sumido. Achei ela na cozinha, vazia, com tudo espalhado pela mesa. O Brandon estava sentado, folheando o diário com aquele jeito teatral dele. Minha mãe também lia, com uma expressão pálida e confusa. O Brandon já tinha dito pra ela que eu ficava inventando histórias sobre ele, que eu estava perturbada e precisava de ajuda. Ele começou a apontar para o diário. "Olha como ela tenta imitar a letra do seu marido. Vê como ela escreve sobre nós dois juntos? Isso aqui é claramente uma fantasia doentia dela, querendo separar a gente." Minha mãe, que primeiro parecia confusa, foi ficando brava enquanto ele misturava mentiras com algumas verdades. Só o suficiente para soar convincente. Ela acreditou nele. Disse: "Estou muito decepcionada com você. Inventar essas mentiras sobre o Brandon é sério. Achei que você já estava lidando melhor com a ausência do seu pai." Tentei explicar que era o diário dele, mas ela não quis nem ouvir. Falou que era óbvio que eu estava falsificando a letra do meu pai para acusar o Brandon, porque não aceitava ele como novo pai. Disse que eu precisava de terapia, talvez até de um internato especial para adolescentes problemáticos. O Brandon ainda sugeriu que o primo dele dirigia em outro estado, muito rígido, bem afastado, perfeito para consertar crianças que inventam histórias e causam confusão. O jeito como ele falou fez meu sangue gelar. Senti como se as paredes fossem se fechar, a sala girando. Na escola, na hora do almoço, achei a caminhonete do tio Henry no estacionamento. Entrei e desabei, chorando enquanto contava tudo. Ele falou pra eu não me preocupar que ainda tínhamos as gravações. Mas quando cheguei em casa, meu celular tinha sumido da mochila. O Brandon estava com ele. Fuçou tudo e achou minha conta na nuvem. Depois de umas 3 tentativas, acertou a senha e me obrigou a assistir enquanto ele apagava todas as fotos do diário, os dedos mexendo na tela com uma satisfação cruel. Disse que as cópias do tio Henry não valiam nada sem o original. Falou que as fotos podiam ser falsificadas, que qualquer advogado argumentaria que foram manipuladas se não tivesse o diário para comparar a letra. Já as imagens do bar eram diferentes.
Vinham do sistema de segurança com data e hora, impossível de contestar. Mas letra e fotos, fácil de forjar. Naquela noite, minha mãe disse que eu ia pro internato na segunda-feira. Esse lugar especial ia me ajudar a lidar com meus delírios sobre o Brandon. Já tinha ligado pra escola. Estavam me esperando. Ficava longe, nas montanhas, mais de 1000 quilômetros daqui. Sem celular permitido, sem contato com o mundo de fora nos primeiros 6 meses, pra não sofrer más influências. Foi aí que entendi que esse era o plano do Brandon. Me fazer sumir, sem precisar me acusar de nada. Consegui sair de casa no sábado de manhã, quando minha mãe foi ao mercado e o Brandon estava no banho. O barulho da água me encorajou. Abri a porta da frente devagar e fui direto para casa da Ashley. Usei o celular dela para ligar pro tio Henry. A mãe da Ashley estava no trabalho e ela me acobertou, graças a Deus. Contei tudo sobre o internato. O tio Henry pediu para eu arrumar uma mala e encontrar com ele na biblioteca em 1 hora. Só que, quando voltei para casa, o Brandon estava me esperando na escada, cabelo ainda molhado. Percebeu que eu tinha saído. Me arrastou para dentro puxando meu cabelo, meu couro cabeludo queimando. Minha mãe ainda não tinha voltado. Ele me jogou contra a parede com tanta força que um porta-retratos caiu e disse que eu tinha estragado tudo. Falou que trabalhou demais para deixar uma garota mimada acabar com os planos dele. Disse que meu pai merecia apodrecer na cadeia e que tudo estava planejado desde antes daquela noite no bar. Falou que minha mãe era fácil de manipular, carente de atenção desde que meu pai começou a trabalhar em 2 empregos para pagar a casa. Perguntei por que ele tinha machucado aquele homem no banheiro. Precisava ouvir ele admitir. O Brandon riu, um som horrível, e disse que o cara só estava no lugar errado, na hora errada. Ele entrou no banheiro para plantar uma faca ensanguentada com as digitais do meu pai, que ele tinha pego na cozinha. Mas o homem bêbado viu e foi tirar satisfação. Chegou perto demais. Então, o Brandon teve que silenciá-lo, rápido, com a mesma faca. Quando meu pai entrou depois para ajudar, foi perfeito. Sangue fresco, digitais dele em tudo. Quando tentou socorrer a vítima, tentou estancar o sangue, e no meio da confusão, o Brandon pegou a verdadeira arma e largou outra faca no local, preparada para não incriminar ele. Eu estava gravando tudo no celular da Ashley, escondido no bolso, já gravando antes de entrar. Brandon nem percebeu, ocupado demais se gabando de como foi inteligente, de como usou luvas, de como estudou o movimento do bar por semanas. Disse que, depois que tirou meu pai de cena, casar com minha mãe era só questão de tempo. Ela tinha um seguro de vida ótimo do hospital, e eu ainda renderia mais benefícios do INSS se acontecesse algo com ela. Talvez um acidente de carro, talvez uma queda, talvez ela só ficasse triste e tomasse remédio demais. Foi então que minha mãe entrou. Voltou antes da hora porque esqueceu a carteira. Ouviu tudo o que o Brandon tinha acabado de dizer. O rosto dela ficou branco como papel. As compras caíram no chão, as laranjas rolando pela casa. Brandon percebeu na hora que tinha se entregado. Tentou se explicar, dizendo que eu tinha deixado ele nervoso, que não quis dizer aquilo, que só queria me assustar. Mas minha mãe já tinha ouvido o bastante. Finalmente o véu caiu. Brandon deu um passo na direção dela e ela recuou, procurando alguma coisa atrás de si. Mandou ele sair. Ele disse que ela estava exagerando. Ela pegou uma faca do bloco e mandou ele embora, senão chamaria a polícia. Brandon riu. Disse que ela não teria coragem, que seria muito escândalo, muita vergonha. O que os vizinhos iam pensar? Mas a mão da minha mãe estava firme, segurando a faca. Pela primeira vez em meses, vi a mãe que eu conhecia de volta. Aquela que me protegia dos pesadelos e cuidava de cada machucado meu. O Brandon percebeu que ela não estava brincando. O rosto dele mudou completamente. A pose caiu. Pegou as chaves e a carteira no balcão e antes de sair, olhou para minha mãe e soltou. Isso ainda não acabou. Disse que sabia de tudo sobre ela. Dos casos que teve antes do meu pai, quando eles ainda estavam juntos no começo do casamento. Do dinheiro que ela pegou das economias do meu pai para quitar dívidas de compras. Falou que se ela fosse à polícia, ele acabaria com a reputação dela. Saiu batendo a porta com tanta força que as janelas estremeceram e os últimos quadros despencaram da parede. Minha mãe desabou no chão chorando, o corpo todo sacudindo de tanto soluçar. Me ajoelhei ao lado dela e mostrei a gravação que a Ashley tinha feito no celular. Ela ouviu de novo a confissão do Brandon, e o rosto dela parecia desmoronar mais a cada frase. Não parava de pedir desculpas, dizendo que tinha sido muito ingênua, que tinha falhado comigo e com meu pai. Falei que a gente precisava chamar a polícia imediatamente, mas ela estava apavorada com as ameaças do Brandon, com medo de perder tudo. Acabei ligando para o tio Henry. Ele chegou rapidinho trazendo as imagens do bar num pendrive. Sentamos minha mãe na mesa da cozinha e mostramos tudo para ela. As capturas dos diários que eu tinha guardado, as imagens das câmeras mostrando os passos do Brandon, os depoimentos das testemunhas que o tio Henry tinha juntado e autenticado no cartório. Minha mãe passou mal ao perceber que dormiu meses ao lado do assassino do meu pai, pensando em casar com ele. Foi aí que finalmente ela concordou em chamar a polícia. 2 detetives vieram tomar nossos depoimentos. Foram profissionais, mas trataram a gente com gentileza. Ofereceram um lenço para minha mãe e conversaram comigo com cuidado. Ouviram a gravação da confissão do Brandon várias vezes. Assistiram às imagens do bar no nosso notebook.
Pegaram o diário como prova, tudo com luva. Um dos detetives comentou que já desconfiavam do caso do meu pai, que a perícia nunca tinha batido, mas a pressão para encerrar o caso era enorme. A confissão do Brandon encaixou todas as peças. Naquela mesma noite, saiu o mandado de prisão, mas ele já tinha sumido. O apartamento estava vazio, dava para ver que limparam tudo às pressas. O carro dele também tinha desaparecido. A polícia falou pra gente não se preocupar que iam encontrá-lo. Deixaram uma viatura parada na frente de casa, só por precaução. Mamãe e eu não pregamos o olho aquela noite. Empurramos o sofá contra a porta da frente e ficamos sentadas na sala, todas as luzes acesas, pulando a cada barulhinho. No dia seguinte, o tio Henry ligou. Uns colegas dele da obra tinham visto o Brandon num motel, em outra cidade, tentando pagar em dinheiro por um quarto. A polícia já estava indo atrás. Antes do meio-dia, tinham prendido ele. Tentou fugir, mas não foi longe. No carro dele, acharam provas ligando diretamente à arma do crime. Ele guardou a faca verdadeira todos esses anos, como se fosse um troféu doente, escondida numa caixa trancada no porta-malas. A faca que encontraram na cena era só despiste, mas a verdadeira ainda tinha vestígios de sangue no cabo. No começo, Brandon tentou negar tudo. Disse que eu tinha falsificado a gravação com inteligência artificial, que minha mãe estava mentindo para me proteger porque se sentia culpada pelo papai, mas as provas eram irrefutáveis. As imagens do bar mostravam ele entrando no banheiro. As digitais dele estavam na arma após o exame certo. A perícia, que nunca bateu com o papai, de repente fazia sentido olhando para o Brandon. Até o ângulo dos ferimentos fechava com a altura dele, não com a do papai. Diante disso tudo, Brandon acabou cedendo. Confessou tudo em troca de um acordo. Disse que planejou cada detalhe, armou para o papai, manipulou minha mãe. Abriu o jogo até sobre crimes que a gente nem imaginava. Outros casos em outros estados, outras vítimas inocentes. O detetive falou que Brandon era um predador em série, escapando há anos, mudando de cidade e sempre atrás de mulheres vulneráveis com filhos. O advogado do papai entrou na justiça com um pedido de emergência, usando as novas provas. O juiz analisou tudo e mandou soltar meu pai imediatamente. Após 8 meses preso por um crime que não cometeu, ele estava voltando para casa. Eu e mamãe fomos buscar ele. Fizemos o caminho em silêncio, só o rádio bem baixinho. Mamãe chorava sem parar, enxugando os olhos com lenços. Eu não sabia o que dizer, a garganta travada de emoção. Quando os portões se abriram e papai saiu, ele parecia menor do que eu lembrava. Mais magro, os cabelos agora quase todos grisalhos, mas os olhos brilharam ao me ver. Corri e abracei ele como nunca tinha abraçado ninguém. Ele cheirava diferente, a sabão forte e tristeza, mas ainda era meu pai. Me segurou forte, chorando no meu cabelo, sussurrando que sentiu muita falta de mim, que nunca deixou de acreditar que eu descobriria a verdade. Mamãe ficou de longe, nervosa, torcendo as mãos. Papai olhou para ela por um tempo, depois falou que eles conversariam mais tarde, que naquele momento só queria voltar para casa. O retorno foi silencioso, só com papai perguntando coisas simples, como estava a escola, se eu tinha crescido, se meu restaurante favorito ainda existia. Perguntas normais de pai, mas que soavam estranhas depois de tudo que a gente passou. Ao chegar em casa, papai ficou parado na porta, olhando tudo como se quisesse guardar cada detalhe. A casa estava diferente sem as coisas do Brandon espalhadas. Mamãe tinha se livrado de tudo que ele tocou, deixando uns espaços vazios nas prateleiras e paredes. Papai andou devagar por cada cômodo, passando a mão nos móveis, pegando porta-retratos que mamãe ainda não tinha trocado. Aquela primeira noite foi estranha demais. Papai dormiu no sofá, mesmo com mamãe insistindo para ele dormir no antigo quarto deles. De madrugada, ouvi ele andando pela casa, provavelmente sem conseguir dormir depois de tanto tempo numa cela. Achei ele na cozinha, fazendo café com as mãos trêmulas. Sentamos juntos em silêncio até que ele finalmente perguntou se eu estava bem. De verdade. Contei tudo sobre o Brandon, tudo o que aconteceu. Ele ouviu calado, o maxilar travando a cada detalhe. Quando terminei, ele disse que sentia muito por não ter conseguido me proteger. Falei que não era culpa dele. Os dias seguintes foram uma correria de advogados e papelada. O advogado do papai estava cuidando para limpar o nome dele de vez, não só reverter a condenação. Falaram até em indenização por prisão injusta, mas papai disse que dinheiro não importava, só queria a vida de volta. Mamãe tentava falar com ele o tempo todo, seguindo ele pela casa, mas ele ainda não estava pronto. Respondia às perguntas dela com uma palavra só, e logo arranjava um jeito de sair do cômodo. A data do julgamento do Brandon ficou marcada para 6 meses depois. O promotor avisou que, com a confissão e todas as provas, era quase certo que ele pegaria prisão perpétua, sem chance de sair. Descobriram que ele estava ligado a outros 3 assassinatos em estados diferentes, todos no mesmo esquema. Ele armava para alguém próximo da vítima ser culpado, e depois aparecia como quem queria ajudar a família. O detetive até disse que tivemos sorte, porque as outras vítimas não sobreviveram para contar. Voltei para a escola, mas tudo parecia fora do lugar. Os colegas cochichavam toda vez que eu passava, e já estava todo mundo sabendo do Brandon e do meu pai. A Ashley ficou do meu lado, junto de alguns amigos de verdade. Os professores também pareciam mais preocupados comigo, o que, para ser sincera, só piorava. Eu não queria pena de ninguém, só queria que tudo voltasse ao normal.
mas o normal tinha ficado para trás. Provavelmente para sempre. Papai começou a trabalhar com o tio Henry na construção. Dizia que o serviço pesado ajudava a clarear a cabeça. Chegava em casa morto de cansado, coberto de pó, mas parecia mais em paz. Também começou a fazer terapia com um especialista em traumas de condenação injusta. Papai nunca falava muito das sessões, mas dava pra ver que estava fazendo efeito. Ele parou de se assustar com porta batendo, parou de conferir as trancas toda hora. Pouco tempo depois, mamãe se mudou. Alugou um AP pequeno do outro lado da cidade e disse que precisava de um tempo para se encontrar. Confesso que foi um alívio, porque a convivência entre ela e papai estava impossível. Ela tinha traído ele do jeito mais cruel, mesmo que o Brandon tenha manipulado ela. Tem coisa que não tem conserto. Ela perguntou se eu queria passar uns dias com ela, mas preferi ficar com o papai. O divórcio saiu um mês depois. Papai assinou sem nem ler. Só queria encerrar logo. Mamãe deixou tudo pra ele. Casa, carro, minha guarda. Dava pra ver que ela estava se corroendo de culpa. Também começou a fazer terapia, tentando entender como não percebeu nada. Às vezes eu até sentia pena, mas logo lembrava que ela escolheu o Brandon em vez do meu pai, que ela não acreditou em mim. E a pena sumia na hora. O tio Henry passou a estar sempre por perto. Nos fins de semana, levava os filhos para nossa casa e a gente fazia churrasco como antes. Os gêmeos dele, Elijah e John, tinham só 8 anos, mas eram doidos pelo papai. Não se importavam com o passado dele, só achavam legal ele saber jogar futebol americano e contar histórias engraçadas. A Débora, filha dele, tinha minha idade, e rapidinho ficamos amigas. Ela também sabia bem o que era ver a família inteira desmoronar, já que a mãe dela tinha ido embora quando ela tinha 10 anos. Uns 3 meses depois de papai sair da prisão, precisei depor numa audiência preliminar. O promotor explicou que meu depoimento ia ajudar a garantir que o Brandon não tentasse alegar insanidade ou opressão. Escolhi meu vestido azul mais bonito, aquele que ganhei do papai 2 anos antes. Minhas mãos tremiam na hora de jurar dizer a verdade. O Brandon estava sentado lá na defesa, de macacão laranja, menor do que eu lembrava. Ele até tentou me encarar, mas eu nem desviei o olhar para ele. Contei tudo, das ameaças, dos toques, da noite no hotel. Quando comecei a falar sobre o diário do papai, chorei tanto que o juiz teve que interromper. Papai não pôde assistir, porque ainda podia ser chamado para depor depois, mas o tio Henry estava lá. Ele me fez um sinal de positivo, me lembrando que eu era forte, que ia dar conta. O advogado do Brandon tentou me desestabilizar, insinuando que talvez eu tivesse entendido errado as intenções dele, mas respirei fundo e contei tudo de novo, sem mudar nada. O promotor mostrou a gravação do celular da Ashley, e o Brandon ficou pálido na hora. O advogado dele ainda tentou um acordo. 25 anos à prisão perpétua, em vez de prisão perpétua sem chance de condicional. O promotor foi categórico. De jeito nenhum. Quando acabou a audiência, um monte de repórteres veio pra cima da gente na saída do fórum. Papai me protegeu enquanto a gente cortava a multidão até a caminhonete do tio Henry. Eles gritavam perguntas sobre perdão, sobre recomeço, sobre ver o Brandon algemado. A gente não respondeu nada, porque não tinha o que dizer pra eles entenderem. Aquilo não era show, era a nossa vida. Depois disso, mamãe começou a me mandar cartas, cheias de pedidos de desculpa dizendo que tinha falhado comigo, que devia ter percebido os sinais. Li as primeiras, depois comecei a jogar fora sem abrir. Papai disse que um dia eu deveria pensar em perdoar ela, por mim mesma, não por ela, mas eu não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Ela escolheu um monstro em vez da própria família. Tem erro que não dá pra perdoar. O julgamento do Brandon foi pesado. Chamaram as famílias das outras vítimas e mostraram tudo o que ele fez. Padrão atrás de padrão. Teve uma mulher do Arizona que contou como ele namorou com ela depois que o marido morreu num acidente suspeito. Ela disse que sentiu que tinha algo errado e terminou, provavelmente salvando a própria vida. Outra família, de Nevada, falou do filho que estava preso por um assassinato igualzinho ao caso do meu pai. O promotor disse que iam reabrir aquele caso também. Papai depôs no 3º dia. Vestiu o único terno que tinha, aquele do casamento, que ele guardou por algum motivo. Contou como encontrou o corpo, como tentou ajudar, falou da confusão na hora da prisão, da cadeia, de perder meu aniversário, das cartas que escreveu, e eu nunca li. A voz dele embargou quando lembrou do dia que eu nasci, de como prometeu sempre me proteger, e achou que tinha falhado. O Brandon resolveu depor no 5º dia, contra o que o advogado mandou. Tentou bancar a vítima. Disse que tinha sido atacado primeiro no banheiro, mas na hora do interrogatório a história desmoronou. Ele se contradisse, perdeu a calma, mostrou quem era de verdade. Quando perguntaram dos planos dele pra mim e pra mamãe, ele se recusou a responder. Até o advogado dele parecia ter jogado a toalha. O júri não demorou 2 horas pra decidir. Culpado em tudo. Assassinato, conspiração, fraude, tentativa de abuso de menor. A lista era enorme. O juiz condenou ele à prisão perpétua sem direito a condicional, com penas consecutivas para cada crime. O Brandon nem se mexeu, só ficou olhando para a mesa. Quando levaram ele embora, olhou para mim pela última vez.
Eu encarei de volta, querendo que ele visse que não tinha acabado comigo, que eu tinha conseguido vencer. Depois, papai e eu fomos no restaurante favorito dele, aquele mexicano pequeno que ainda tem uma foto do papai na parede, de quando ele era freguês de casa. O dono veio, me abraçou e disse que a comida era por conta da casa. A gente comeu em silêncio, aquele silêncio bom de quem tá exausto, mas com o coração mais leve. Tinha acabado mesmo. O Brandon ia passar o resto da vida na cadeia e a gente finalmente podia tentar juntar os cacos. Na semana seguinte, minha mãe tentou voltar para casa. Meu pai não deixou. Falou com ela pela porta de tela. Ela queria pedir desculpa de novo. Insistiu em terapia de família. Meu pai respondeu: "Não, essa fase já ficou para trás." Disse que era hora de cada um seguir seu caminho. Ela e a gente também. Ela chorou, implorou, mas ele não cedeu. Eu só observava tudo da escada, sem sentir grande coisa. Minha mãe fez as escolhas dela. Agora precisava lidar com as consequências. Comecei a fazer terapia também, com a doutora Cheryl, que entendia tudo de traumas. Ela me ajudou a colocar a cabeça no lugar, me fez perceber que nada daquilo era culpa minha e que eu tinha sido muito corajosa. Em alguns dias eu acreditava, em outros nem tanto. Mas, devagarinho, os pesadelos foram sumindo. Parei de checar as trancas toda hora, de me assustar cada vez que algum homem passava perto. O progresso foi vindo aos poucos. Eu e meu pai fomos criando novas rotinas. Café da manhã na lanchonete aos domingos, sessão de filme nas quartas, ajudar o tio Henry nos projetos de sábado. A gente conversava como nunca, falava de tudo: escola, amigos, futuro. Ele me ajudava nas lições, mesmo não sendo lá essas coisas em matemática. Ia em todos os eventos da escola, torcia alto demais quando eu tocava clarinete, mesmo sem nenhum talento especial. A gente estava reaprendendo a ser família, só nós dois. 6 meses depois do julgamento, meu pai conheceu alguém. A Carolyn, aquela bartender que testemunhou, começou a aparecer mais. Primeiro como amiga, depois a coisa foi ficando séria. Ela fazia meu pai rir de verdade, não aquele riso sem graça de antes. Gostei dela logo de cara. Ela nunca tentou ocupar o lugar da minha mãe, só me tratava com respeito. Às vezes trazia comida e a gente assistia filme ruim, rindo das bobagens. Meu pai sorria mais quando ela estava com a gente. Minha mãe acabou desistindo de tentar contato. Ouvi da mãe da Ashley que ela tinha se mudado para outro estado. Foi recomeçar onde ninguém conhecia sua história. Uma parte de mim torcia para que ela encontrasse paz. A outra nem ligava. Ela foi fácil de enganar. Trocou meu pai rápido demais. Talvez o Brandon tenha percebido essa fraqueza nela desde o início. Talvez por isso tenha escolhido destruir nossa família. 1 ano depois de tudo, meu pai recebeu uma indenização do estado pela prisão injusta. Não era muito, mas deu para pagar a casa e guardar dinheiro para minha faculdade. Ele comprou uma caminhonete nova, viajou para as montanhas e, enfim, começou a viver de novo. Continuou na construção, dizia que gostava da honestidade desse trabalho. Ou você faz bem feito ou não faz. Não tem lugar para mentira. Fiz 15 anos naquela primavera. Meu pai fez uma festa enorme, talvez tentando compensar os aniversários que perdeu. A família do tio Henry veio. A Carolyn estava lá. Até colegas da escola apareceram. Teve até pula-pula, o que era meio ridículo para nossa idade. Mas ninguém se importou. Meu pai fez hambúrguer na churrasqueira e contou um monte de histórias engraçadas da minha infância. Por algumas horas, a gente foi só uma família comum, numa festa comum. Mais tarde, quando todo mundo já tinha ido embora, eu e meu pai ficamos limpando o quintal naquele silêncio de quem está em paz. Ele me agradeceu por nunca ter duvidado dele, por ter insistido. Eu disse que sempre soube que ele era inocente, que nunca faria mal a ninguém. Ele me abraçou forte e falou que eu tinha salvado a vida dele. Choramos um pouco, mas foi aquele choro que alivia. E a vida continuou. Entrei pro quadro de honra. Comecei a namorar um garoto legal da minha turma de química, chamado Rory. Quando o Rory veio aqui em casa, meu pai até brincou, dizendo que ia limpar a espingarda, só pra assustar. Depois de 1 ano, a Carolyn se mudou pra nossa casa, trazendo o Sr. Bigodes, o gato dela, que logo dominou a cadeira do meu pai. Viramos uma família meio esquisita, unida pelos traumas, mas também por escolha e carinho. O Brandon morreu na prisão 2 anos depois. Ataque cardíaco, dizia a carta. Tinha 43 anos. Não senti nada, só fechei o envelope e voltei pro dever de casa. Meu pai perguntou se eu estava bem e eu respondi que sim, de verdade. Na minha cabeça, o Brandon já tinha morrido no dia do julgamento. A morte dele só era mais um papel, nada além disso. No meu aniversário de 18 anos, minha mãe mandou um cartão, só com amor, mamãe, sem endereço. Guardei por algum motivo, jogado numa gaveta junto com coisas que eu não tinha coragem de jogar fora. Meu pai disse que talvez um dia eu quisesse reencontrar ela, fazer as pazes. Talvez ele tenha razão, ou talvez tem coisa que é melhor nunca remendar. Só o tempo vai dizer. Consegui uma bolsa integral e fui estudar direito penal, pensando em me tornar advogada e ajudar famílias que passaram pelo que a nossa passou. Meu pai chorou na formatura, me deixando morrendo de vergonha na frente de todo mundo.
A Carolyn tirou 1 milhão de fotos, enquanto o pessoal do tio Henry fazia a maior festa nas arquibancadas. Aquela era minha família de verdade, quem ficou comigo quando tudo desabou. Na noite antes de ir pra faculdade, eu e meu pai sentamos na varanda, no balanço, só olhando os vagalumes. Ele disse que tinha muito orgulho de mim, que eu tinha virado uma mulher incrível apesar de tudo. Eu disse que amava ele, que não podia ter pai melhor. Ficamos ali, em silêncio, sem precisar dizer mais nada. A gente sobreviveu ao pior e saiu mais forte. Isso já era suficiente. Olhando pra trás, às vezes penso como teria sido se eu não tivesse achado o diário do meu pai naquela noite. Se o Brandon tivesse conseguido me afastar, se minha mãe tivesse se casado com ele, se meu pai tivesse morrido na prisão achando que ninguém se importava. Mas eu achei, eu lutei, e às vezes é só isso que dá pra fazer. Lutar pela verdade e torcer pra alguém escutar. No nosso caso, escutaram.